Agora à noite quero que você me acompanhe no Salmo 102. Sou como um pelicano no deserto. Sou como uma coruja do deserto. Eu observo e sou como um pardal sozinho no telhado. Esta semana, o presidente Reagan, em sua entrevista coletiva, declarou ao mundo: você pode olhar o mundo de hoje com pessimismo ou com otimismo. Ele disse que eu escolhi o olhar otimista. E hoje quero falar sobre o motivo de eu ser um otimista. E nessa passagem das Escrituras há uma pequena história interessante em torno dela. Em 1954 estávamos na Inglaterra e realizamos uma cruzada que durou 3 meses na Haringey Arena, em Londres, Inglaterra. E minha esposa é uma viciada em livros e adora ir a livrarias antigas, comprar livros antigos e simplesmente folhear livros antigos. E ela tem centenas deles que adquiriu ao longo dos anos, alguns dos grandes clássicos. E nessa ocasião ela viu um senhor idoso lá dentro. Bem, ele não era um homem velho, mas sim um homem de meia idade. E ele estava muito desanimado e com uma aparência muito desanimada e se aproximou dela e disse: você é a senhora Billy Graham? Ele disse: bem, você sabe. Ele disse: estou tão desanimado. Ele disse: meu casamento está acabando. E ele disse: tudo está acontecendo comigo, não sei o que vou fazer. Ela disse: por que não vai à Haringey Arena hoje à noite ouvir o evangelho? Ela lhe deu alguns bilhetes que tinha em sua bolsa e não ouviu mais, ficou imaginando o que havia acontecido com ele e orou por ele. 1 ano depois, estávamos de volta à mesma cidade de Londres, realizando uma cruzada no estádio de Wembley, onde, aliás, choveu todas as noites ao ar livre, exceto na última noite, quando estava claro e gelado. Assim, passamos um tempo agradável na chuva e no frio, mas uma média de 60 mil pessoas comparecia todas as noites, e no último dia, lembro que tínhamos 90 mil pessoas naquele ar frio. Mas enfim, ela foi à mesma livraria. Ela estava olhando ao redor e esse mesmo homem apareceu brilhante e alegre. E Ruth disse: nunca vi tanta felicidade no rosto de alguém. Ele disse: sabe, peguei as passagens. Fui à arena naquela noite. Aceitei Cristo como meu Salvador. Minha esposa aceitou Cristo, disse: agora temos uma família cristã. E ele disse: você conhece o versículo das Escrituras que seu marido citou naquela noite e que me conquistou para o Senhor? Ele disse que era o Salmo 102, pegou uma Bíblia e mostrou a ela. Sou como um pelicano no deserto, sou como uma coruja do deserto. Eu observo e sou um pardal sozinho no telhado. Nunca pensei que esse fosse um versículo evangelístico. Mas foi para ele, porque ele disse que isso descrevia a minha condição, porque ele disse que eu me sentia como um pelicano no deserto. Um pelicano não pertence à natureza selvagem. Seu lugar é em Galveston ou em outro lugar. Sou como uma coruja do deserto. Bem, as corujas não vão muito ao deserto. E ele disse: foi assim que me senti naquela noite. E ele disse que isso mudou minha vida. Agora, o mundo inteiro hoje é como um pelicano, uma coruja ou um pardal. Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, que ela foi a melhor e a pior das épocas. E é isso que estamos vendo hoje. No século IV a.C., Damocles disse algo contra o rei de Siracusa e ele foi obrigado a sentar-se sob uma espada nua suspensa por um único fio de cabelo. Agora há uma diferença entre um otimista e um pessimista. E ouvi falar de uma de nossas prisões. 2 prisioneiros estavam olhando pela janela de uma cela certa noite e o pessimista viu debaixo das grades, mas o otimista viu as estrelas. Ontem lemos sobre um filho de 31 anos de uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos, você saberia o nome dele se eu o chamasse, que partiu dos Estados Unidos para a Índia com essa determinação. Aqui está o que ele disse, citado na imprensa: eu renuncio ao capitalismo. Eu renuncio ao comunismo. Vim para a Índia para me estabelecer aqui permanentemente e receber a graça do Deus Supremo. E com isso ele assumiu um novo nome. Esquecendo-se do passado, tornando-se um novo nome, esperando que em algum lugar, aos pés de um guru, ele encontre a resposta. Certa noite estávamos saindo da Índia, há cerca de 3 anos, e fomos para o aeroporto de Nova Delhi. Estávamos na parte nordeste da Índia, pregando nas montanhas. E o aeroporto de Delhi estava lotado de estudantes americanos. Eles estavam deitados por toda parte, estudantes universitários. E eu perguntei: quem são essas pessoas? Eles disseram que há 3,747 vindo buscá-los. Eles estiveram aqui estudando aos pés de algum guru e estão voltando desiludidos.
Jovens em busca de algo, qualquer coisa, para encontrar paz e felicidade em um mundo que parece ter enlouquecido e enlouquecido. Nada mais parece fazer sentido para alguns de nossos jovens. E então eles leram sobre alguns de seus heróis. Bem, eu me lembro que há 15, 20 anos, as pessoas ficavam absolutamente loucas por Elvis Presley. O julgamento acabou de ser concluído e lemos na imprensa sobre como ele se tornou terrivelmente drogado nos últimos dias e como essas drogas provavelmente contribuíram para a sua morte prematura. E muitas das pessoas que são seus heróis e muitas das pessoas que você acha que estão no topo estão, na verdade, no fundo do poço procurando. Eles não encontram isso em toda essa popularidade. Eles não encontram isso em toda a adulação. Eles não encontram isso em toda a popularidade. Eles não encontram isso no dinheiro. Eles não a encontram em alguma outra filosofia, mas podem encontrá-la em Jesus Cristo, e você também pode. Você pode encontrar a resposta na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de vocês aqui nesta noite têm um desejo não satisfeito em sua alma. Um motorista de táxi de Nova York, há cerca de 1 ano, suponho, me perguntou se havia algo para se alegrar no lugar de onde eu vinha. E eu disse que certamente há muitas coisas pelas quais você pode se animar. E pensei que pelo menos 4 vezes Jesus disse, tenha bom ânimo. A primeira vez que Jesus disse isso foi a um paralítico. Ele disse, filho, tenha bom ânimo. Seus pecados foram perdoados a você. Esse homem estava doente de paralisia, mas Jesus sabia que ele tinha necessidades mais profundas. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Há algo mais profundo em sua vida que você precisa e que o materialismo não pode satisfazer. Dinheiro não satisfaz. O prazer não te satisfaz. E uma das coisas de que você precisa é o perdão dos pecados, porque todos nós pecamos contra Deus. E a palavra pecado significa infrator da lei. Você é um transgressor das leis de Deus, assim como eu. E a Bíblia diz que se você transgrediu em um ponto, você transgrediu todas as leis de Deus. Portanto, violamos todas as leis de Deus e há uma penalidade por violar a lei de Deus, e essa penalidade é a morte, a destruição, o julgamento e o inferno. E todos nós estamos sob sentença, somos como Damocles, sentados sob aquela espada nua, já estamos sendo condenados. Não seremos condenados quando morrermos, agora estamos condenados. Já estamos sendo condenados. E Jesus veio para nos salvar dessa condenação e da penalidade desse pecado. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Você vê, o homem está preso pelo pecado. Estamos em uma armadilha, muito parecida com um rato que foi capturado em uma armadilha. O filme destacado em Houston esta semana é O Primeiro Pecado Mortal. E o primeiro pecado mortal foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, quando eles se rebelaram contra Deus e quebraram as leis de Deus. E você e eu herdamos a mesma tendência ao pecado. Foi para Caim e Abel, e Caim matou seu irmão. Ele ficou com ciúmes. Ele ficou cheio de orgulho. E ele matou seu irmão. Ocorreu um assassinato. Bem na saída do Jardim do Éden. E isso ainda está ocorrendo em todo o mundo. E não apenas isso, mas sofremos a morte espiritual e a morte eterna, o que significa que quando seu corpo morre, sua alma, o espírito que vive em seu corpo, vai para a eternidade longe de Deus, perdida. É crucial que se arrependa do pecado e volte-se a Cristo enquanto pode. Estamos presos no pecado. A Bíblia, graças a Deus, garante a você um maravilhoso perdão para todos os pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus pode perdoar você por causa da cruz. Porque na cruz Jesus Cristo morreu por nossos pecados e porque Ele estava disposto a morrer, Deus agora pode perdoar você e permanecer justo. Você sabe, Deus tinha um problema. Como Deus poderia perdoar o pecador e permanecer justo, santo e íntegro? Porque se Deus viesse e nos desse um tapinha nas costas e dissesse, você está perdoado, Ele teria sido um mentiroso. E se Deus fosse um mentiroso, Ele não seria Deus. Alguém teve que pagar a penalidade.
Você e eu somos culpados. Quem vai pagar a multa? Jesus pagou. Essa é a razão pela qual ele veio. Cantamos essa música, Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Essa é a razão pela qual a palavra sangue é usada nas Escrituras, porque a palavra sangue representa a vida. Ele deu sua vida por nós na cruz. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é maravilhoso saber que todos os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Cristo. Sim, Deus pode perdoar o pecado por causa da cruz. A escritora de Los Angeles, Alice Ramírez, escreveu em sua coluna sindicalizada nesta semana que neste ano dos deficientes, ela passou um dia em uma cadeira de rodas como paraplégica assumida. Isso lhe deu uma perspectiva totalmente nova do que significa ser deficiente. Você sabe, uma vez passei várias horas com uma venda em volta dos olhos só para ver como seria ser cego. Isso oferece uma nova visão sobre o que é ser deficiente. Mas você vê, Deus em Cristo desceu e se tornou um homem. Ele se tornou deficiente em um corpo de homem. O poderoso Deus do céu entrou no corpo de um homem, por assim dizer. E assim como nós, só que sem pecado, e finalmente morreu na cruz. E quando morreu, tornou-se culpado por nossos pecados. Ele nunca disse uma mentira, nunca cometeu adultério, nunca teve luxúria, nunca teve ciúmes, e no entanto, tornou-se culpado de tudo isso porque tinha os pecados de vocês sobre ele. E quando colocaram os espinhos em suas mãos e a lança em seu lado, e o sangue jorrou, e ele sofreu, e os anjos do céu estavam prontos para vir resgatá-lo, ele disse: não, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E ele está dizendo esta noite: eu o perdoarei se você vier a mim com arrependimento e fé. Em 1 Pedro diz: porque bem sabeis que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Não fomos redimidos com prata e ouro, e nem todo o ouro do mundo pode salvar sua alma. Você pode doar todo o seu dinheiro para a caridade. Você pode dar todo o seu dinheiro para a igreja, mas isso não o salvará. Você pode trabalhar o resto de sua vida em boas obras, mas isso não o salvará. Pode filiar-se a todas as igrejas, mas não o salvará. Você deve se arrepender de seus pecados e receber Cristo pela fé. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé naquilo que não vem de vocês mesmos. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não pode trabalhar do seu jeito. É graça, e a palavra graça significa favor não merecido, algo que você não merece. Deus o dá a você como um presente, algo que não pode ser comprado, pelo qual você não pode trabalhar. É um presente, e Deus lhe oferece o presente, mas você precisa estender a mão e recebê-lo. A Bíblia ensina que o mal domina o sistema mundial. Os princípios cósmicos satânicos de força, ganância, egoísmo, ambição e prazer parecem estar no controle na maior parte do tempo. E o sistema mundial é muito poderoso. Em geral, ela é exteriormente religiosa, científica, culta e elegante, mas por baixo você está fervilhando de rivalidades, ambições, luxúria, ódio, ganância e ciúmes. Esse é o mundo. E Jesus disse: esse mundo não gostará de você porque você está me seguindo. Ele me odiou, odiará você. E muitas vezes esse mundo de maldade é mantido em um momento de crise apenas pela força armada. Não quero dizer que todos no mundo sejam maus. Estou falando sobre os pecados do mundo, os males do mundo dominado pelo diabo. Mas Jesus enfrentou o mundo com toda a sua maldade. Ele conheceu o demônio. Ele encontrou a carne, que significa o princípio maligno dentro de nós. E ele venceu a morte, que é o último grande inimigo da humanidade. E por meio da cruz somos crucificados para o mundo. Em outras palavras, como Jesus morreu na cruz, o sistema mundial, com todo o seu poder, foi crucificado no que nos diz respeito. Ele não tem mais poder sobre nós. O pecado não mais nos dominará. O pecado não reina mais sobre nós. Podemos falhar no pecado, mas no momento em que o fizermos, seremos convencidos pelo Espírito Santo, nos levantaremos e confessaremos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Cristo desarmou os principados e potestades e fez deles um exemplo público, triunfando sobre eles, diz a Bíblia. Nossa autoridade sobre o mundo é o nome do Senhor Jesus Cristo.
eu tenho autoridade, eu tenho poder. O mesmo acontece com você, um crente comum, em relação aos males do mundo. E assim você pode deixar que as tentações apareçam. Deixe que o diabo tente desviar você do caminho. E você tem um poder lá com você. Essa é a razão pela qual tentamos levá-lo às Escrituras e fazer com que você estude a palavra de Deus e memorize as Escrituras. Porque quando Jesus encontrou o diabo, ele não discutiu com o diabo, ele não debateu com o demônio. Ele citou as Escrituras, ele disse que isso está escrito 3 vezes e 3 vezes o diabo foi derrotado. O tentador virá. Mas você tem um poder na palavra de Deus e tem um poder no Espírito Santo que vive dentro de você para ajudá-lo. À medida que você enfrenta as tentações, os problemas e as provações deste mundo. Sim, sou otimista. Acredito que posso vencer o mundo por causa de Cristo. Não tenho medo de todos os pecados, males, luxúrias e tentações ao meu redor. Posso andar em linha reta em meio a este mundo. Isso não significa que eu saia do mundo. Tenho que viver todos os dias no mundo e essas tentações estão lá. Mas eu tenho o poder de dizer não. Então você tem o poder de dizer não. O mesmo poder que está disponível para todos nós em Jesus Cristo. E por fim, a volta de Cristo. Ele disse, tenha bom ânimo, não se perturbe. Se crê em Deus, creia em mim também. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria dito a você, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Sim, Jesus Cristo está voltando novamente. Ele vai estabelecer seu reino. E ele reinará para todo o sempre, e o reino de Deus triunfará. Nenhuma ideologia existente hoje será duradoura. Somente Cristo durará, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e voltará em fogo ardente, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com destruição eterna. Mas quando ele vier, será glorificado nos seus santos e admirado em todos os que crerem, porque o nosso testemunho entre vocês foi acreditado. Naquele dia você descobrirá que... Uma pequena frase usada em todos os lugares, naquele dia, nos últimos dias ou no dia, ele é usado até o fim. Esse é o dia de seu retorno. Durmo todas as noites esperando a vinda de Cristo. Não, este mundo não vai explodir em uma grande guerra atômica. A raça humana não será totalmente destruída. Deus tem outros planos. Ele tem um plano para que Cristo esteja no trono e governe. Cristo vai governar e o mal será destruído. O diabo será lançado no inferno e os demônios serão lançados no inferno. Haverá alegria universal. Haverá paz universal. Haverá justiça universal. E as Escrituras afirmam que devemos fazer uma escolha. Josué disse, escolha hoje a quem você vai servir. Elias disse, por que você está entre 2 opiniões? Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus disse, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque reta é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Ele disse no 7º capítulo de Mateus que há 2 portões. Ele disse que há 2 árvores. Ele comparou a vida a uma árvore. Um produz bons frutos e o outro frutos ruins. Você é qual árvore? Ele disse que há 2 bases. Uma é construída sobre a areia, e quando o vento vem, ela se desfaz. E a outra é construída sobre a rocha e dura. Qual é a sua? Você deve escolher. Você diz, bem, Billy, o que fazer? Primeiro, arrependa-se do pecado. Arrependimento indica disposição para mudar sua maneira de viver. Você diz, ó Deus, eu sou um pecador. Você está bem? Estou disposto a mudar meu modo de vida. E então, por meio de uma fé infantil, como uma criança confia em seu pai e em sua mãe, você confia somente em Jesus para a sua salvação. E então você está disposto a segui-lo e servi-lo, custe o que custar. Se você tem dúvidas de que conhece a Cristo esta noite, vou pedir que faça algo que já vimos centenas e milhares de pessoas fazerem esta semana. Vou pedir a vocês que se levantem de seus assentos agora mesmo, centenas de vocês, e venham a este campo e digam esta noite, quero saber que tenho a vida eterna, quero saber que meus pecados estão perdoados.
Quero que Cristo tenha tudo de mim esta noite e estou pronto para pagar qualquer preço que Ele exigir de mim. Se estiver com amigos ou parentes, eles te esperarão. E por que peço que venha? Pois Jesus, no Novo Testamento, chamou a todos publicamente. Ele disse: se não me reconhecer diante dos homens, não o reconhecerei diante de meu Pai Celestial. Ele morreu na cruz publicamente por você. As pessoas zombavam e riam dele. Mas ele se manteve firme por você. Agora ele diz: você vem publicamente e se declara para mim. A Bíblia adverte que seu espírito nem sempre lutará conosco. Talvez você nunca mais esteja tão perto do reino de Deus. Este é o momento único para você. É melhor você tirar proveito disso. Quando veremos isso em Houston novamente? Provavelmente nunca nesta geração. Você se levanta, vem e faz sua declaração para Cristo esta noite e o recebe em seu coração e permite que Ele venha e mude toda a sua maneira de viver. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Apenas essa simples decisão significa tudo na eternidade. Você vem. Vamos esperar. Rapidamente. Homens, mulheres, jovens daqui de todos os cantos e daquela arquibancada lá em cima. Isso leva 1 minuto a mais, portanto, comece agora. Não deixe que nada afaste você de Cristo. Você vem. Traga seu amigo com você.